dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, Deus é a verdade, né? E nos mínimos detalhes nós devemos falar a verdade e ser fiel em todas as situações. E por mais que nós estamos sujeitos a erros, né, a cair, nós sempre temos onde retornar, que é aos braços do Pai. E Ele sempre está lá disposto a nos ouvir e nos perdoar, se nós confessarmos os nossos corações, os nossos pecados de todo o coração. Amém? Amém. Vamos cantar neste momento? Vamos nos colocar em pé? Nós vamos começar cantando Abre, Senhor, os meus olhos, pedindo para Deus abrir os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar tudo aquilo que Deus tem feito no meio de nós. Para isso
volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Nunca volte para nós. Nunca volte para nós. Amém. Nós vamos encerrar esse momento de cânticos cantando entre o antes e depois. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível, por detrás de uma história de dor, se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução, é a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Só em Jesus transformação e vida. Senhor meu Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, como é bom estar reunidos aqui, ó Pai, nesse local onde temos para poder adorar ao Senhor. Como é bom poder estarmos reunidos como igreja do Senhor. Que bom que os irmãos estão aqui, que bom que cada um escolheu estar nesse local para prestar um culto ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa noite, com tudo que começamos a fazer aqui. Que o Senhor continue, ó Pai, a nos abençoar nessa noite, que possamos sair daqui edificados. Que a Tua palavra, a Tua mensagem venha de culto aos nossos corações, nos momentos de oração também, ó Pai, que o Senhor possa nos atender, que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos, ó Pai, para ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ir de encontro àquele coração aflito, aquele coração que está triste, que o Senhor possa derramar sobre nós, ó Pai, o ânimo necessário, que possamos estar com os nossos corações sempre voltados para o Senhor, apesar de cada circunstância, de tudo que cada um tem enfrentado aqui. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos a Tua grandeza e a nossa pequenez. Pedimos perdão pelos nossos pecados, tantas falhas que cometemos. Sabemos que toda transformação, tudo que precisamos transformar em nossas vidas vem do Senhor. Que o Senhor possa
onde for que precisamos caminhar, que o Senhor possa nos guiar. Pai. Abre os nossos olhos, assim como nós cantamos, que possamos estar com os nossos olhos sempre atentos e abertos para ver e enxergar o Senhor. Faça de nós tudo aquilo que impede, ó Pai, de enxergar e ver as tuas mãos sobre nós. Nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Que alegria estarmos aqui, né? Tantas pessoas que chegaram depois de boa noite, né? Boa noite para vocês que nós não falamos. Que vocês possam se sentir bem na casa do Senhor. Estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. E neste momento nós temos a oportunidade de colocar os nossos pedidos e agradecimentos. Agradecer a Deus pela saúde, né, pela segurança, né, pelo cuidado. Nós oramos no início do culto, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, né, no trânsito e tantas outras coisas. Nós tivemos um testemunho semana passada sobre o livramento de uma panela de pressão. É tão pequeno, mas nós vemos até a mão do Senhor nas pequenas coisas. E eu quero agradecer a Deus também, que ontem eu e Daniel nós comemoramos 1 ano de casado, passa tão rápido. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos molda muito dentro de um casamento. Quando a gente está disposto a mudar e a melhorar, o Senhor Ele transforma o nosso ser. E eu louvo a Deus pela vida do Daniel, pela nossa vida, pela vida também da família, né? Porque querendo ou não, a gente casa com a família. Minha mãe sempre falava: Ana, você vai casar com a família, né? E graças a Deus pela família dele, né? Pela minha família também. Alguém tem algum pedido de agradecimento? Um pedido, agradecimento? Calma, de café. Irmã Cristina. Deu mais uma chance para ele, pelo jeito que ele estava. Então, assim, só foi um milagre mesmo. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque eu cheguei lá, vi meu pai, pelo jeito que ele falou, a pergunta dele falou do médico, né? Não descartava um câncer, mas graças a Deus, para Deus, nada disso iria falar. E eu pedi muito a Deus que ele não deixasse ser, porque assim, a minha família já vem da parte da minha mãe, da parte do meu pai, com essa doença. E Senhor, mas faça a tua vontade, né? Mas se for mais um, e graças a Deus não foi. E meu pai tá lá, ele é bem magrinho, deu até uma engordadinha, eu fiquei muito feliz de ver ele daquele jeito. Agora eu peço para que Deus restaure aquele espiritual do meu pai, porque ele ainda tem muito que aprender com Deus, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida do meu pai, assim, da vida espiritual. Mas agradecer a Deus, né? Depois de ter visto meus irmãos também, pelo livramento da estrada, o Senhor nos deu, levado mais mais e trazido mais para cá. Pela minha saúde, a saúde dos meus filhos, do meu esposo, do trabalho e a vida dos irmãos, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade de estarem nessa vida. Eu quero colocar na presença do Senhor a vida da minha sogra. Ela tem passado uns dias bem debilitada. Colocar mesmo que o Senhor esteja restaurando a saúde dela, que o Senhor esteja cuidando, dando paciência para a Meire. Ela tá ficando lá na casa da Meire esse tempo também. Então são duas senhoras, duas com dois problemas. Então colocar a Meire também na presença do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando ali mesmo, que o Senhor esteja cuidando para que dê tudo certo, né? E colocar minha saúde também, física. Eu estou fazendo os exames, aguardando os resultados, né? Pedindo ao Senhor que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas também. Esteja no controle. Mais alguém? Quero agradecer a Deus pela minha vida, pelo sustento que Ele tem me dado, pela proteção, pelos livramentos que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito por mim.
Agradeço muito a Deus porque Ele tem me ajudado a suportar muito o trabalho. O trabalho tem me exigido bastante. Mas eu sei que Deus está sempre no controle de tudo. Amém. Agradeço pela vida da Nayana também, que Deus possa estar sustentando ela, guardando ela também na ida e volta do trabalho. Não é fácil, mas que Deus esteja sempre protegendo ela. Agradeço pela vida da mãe dela também, do Lourenço, que Deus possa estar sustentando, e pela vida da minha mãe. Graças a Deus, a minha família está conseguindo fazer um tratamento da minha mãe para ela conseguir estabelecer os movimentos. Há poucos meses ela foi diagnosticada pelo psiquiatra com autismo, uma coisa que a gente nunca imaginou, apesar de ver como que ela era. Que Deus nos ajude a cuidar dela conforme as necessidades que for tendo. Deus possa estar nos dando paciência também. Deus possa estar cuidando, porque eu desconfio que eu também tenho. Eu vou ter que estar procurando um médico para saber disso. E coloco também os nossos planos nas mãos de Deus, porque a gente tem planos que é só se for provisão dele mesmo para a gente conseguir. Amém. E é isso. Ariana. Pedir pela minha saúde, né? Que Deus continue restabelecendo, curando essa tosse horrível, correndo, matando. Que Deus tenha misericórdia e quero mais agradecer mesmo pelo cuidado do Senhor, pelo sustento dele, das nossas vidas. Agradecer pela vida do Wendel, que ele tem estado animado esses dias, né? Fez academia. Hoje ele ainda falou pra mim, eu preciso voltar a andar mesmo, fazer as coisas achar que eu contei pra ele do chuveiro. Que eu cortei o chuveiro e ele, por que você não me ligou? Eu falei, não, porque você também não ia resolver. Aí ele, falei, não, você tem que voltar a andar mesmo, porque eu sei que me ajuda nessa parte elétrica aqui, e eu não sei mexer com essas coisas não. Então, assim, graças a Deus ele tá animado. E colocar na presença do Senhor, né? Aniversário da minha mãe esse final de semana também, os familiares que estão viajando, que Deus guarde, proteja na presença do Senhor, que seja um momento ali de gratidão a Deus pela vida dela. Ela até nem queria fazer nada, né? A gente insistiu e agora ela está animada, graças a Deus, né? Colocar ela na presença do Senhor, agradecer e agradecer pelo meu lar, meu esposo também, meus filhotes, que Deus esteja abençoando cada um na presença do Senhor. Amém. Eu agradecer a Deus pelo tratamento do Lauro. O Lauro, a única vaga que ele tinha conseguido era para agosto, né? Correndo para Goiânia, para aqui, para ali, Barreto, não conseguia vaga. E Deus coloca pessoas no caminho da gente para poder ser bênção. E através das ajudas aqui de Rio Verde, a gente conseguiu tratamento para ele em Barretos, né? Há quase 2 meses atrás, previsto que estava marcado na consulta dele. E hoje ele bateu o sininho em Barretos, né? Completou o tratamento, né? Tratamento concluído. E glória a Deus por isso. Não significa que está tudo resolvido, né? Que mesmo tem casos, né? É um amigo nosso que era representante e atendia ele da farmácia. E depois de tocar o sino ali, ele veio a óbito. Mas cada caso é um caso. Eu glorifico a Deus, né? Pelas pessoas que trabalharam nesse sentido para poder participar dessa consulta, os médicos de Barretos. E Deus me abençoou dele. O pastor Frazão assistiu ele, a família lá, minha família lá do meu tio, muito católico, né? Eu já comentei aqui, a casa da minha tia é cheia de ídolos, desde os quartos, cozinha, jardim, quanto lá, é um peso. E eu pedi o Frazão para poder assistir, ele acompanhar lá, que estava muito ansioso. Ele entregou a vida para Cristo. Tem que o Senhor confirme a fé dele mesmo. E possa entender que foi Jesus que fez isso na vida dele, né? Foi os homens, foi os médicos, mas que possa reconhecer esse milagre na vida dele. Vamos orar pela vida dele para que ele continue tendo fé aí para buscar o Senhor. Deus me livre essa situação. Agradecer pelo dia, pelas bênçãos, cuidar do Senhor. Para conosco. Amém. Amém. Mais alguém? O Anderson. Eu quero agradecer, né, pelo mais um dia
completado, né, de serviço, a gente tem trabalhado muito. Agradecer pelos livramentos, né, do trânsito. Hoje eu esquivei de um cara ali e tal. Mas agradecer também pelas multas que vem, né? Assim, parece que a gente agradece, mas é querendo ensinar, né? Enquanto eu não aprender a andar devagar, enquanto eu não aprender a passar o cinto, enquanto eu não aprender não furar sinal, vai chegar a multa aí. Então eu quero agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade de eu aprender sobre isso. Quero agradecer também pelo meu casamento, né? Pelos dias de bonança que a gente tem vivido, tanto com saúde, vida financeira, vida espiritual. A gente fica até assustado, fala assim, uai, cadê? Não tereis aflições, estou esperando as aflições. Porque assim, a gente estranha, né? A gente estranha viver bem, acordar tudo bem. Pode esperar que vai ver o Eu tô tipo assim, esperando, uma hora vai vir. Agradecer também pelos livramentos do serviço também, né? Que todo dia aparece um ser humaninho que Deus criou abençoado aí para querer morder, unhar a gente, e a gente consegue esquivar bem dele, sabe? De vez em quando a gente toma uma mordida, mas nada de precisar dar ponto, nada que impossibilite o nosso serviço. Agradecer também que eu agradeci, né? Agradecer também que domingo pós o culto eu sofri um pequeno acidente. Eu achei que eu tinha quebrado a costela. Fui no médico, graças a Deus foi só uma lesão, segundo ele, muscular. Eu fiquei bem satisfeito com essa lesão muscular, porque eu fiquei imaginando eu com a costela quebrada, o que eu ia fazer da minha vida? Eu não pode carregar peso, não pode trabalhar, não pode não sei o que. Eu tô lascado. Então, agradecer que Deus me poupou em relação a isso também. É isso. Sério, Marcos? O tempo está passando rápido, né? Enquanto de família já é nesse mês que vem. Orar nesse sentido para que Deus possa estar abençoando, né? Difícil para muita gente, tem pessoas que pagaram, têm dificuldade para ir. E se você esteja provendo os recursos, os meios, né? As formas para poder participar. Qualquer oração também é a igreja mãe, né? E Deus, Senhor, mandar um homem, né? Coração dele, um líder para estar à frente do integral, porque essa forma como foi feita aí, só Deus na causa mesmo. Um líder uma vez no final de semana, no mês, isso aí, fica a brecha do mesmo jeito, o povo dispersa, o Senhor tem misericórdia, continuar orando pela igreja. Amém. Mais alguém? Daniel. Quero agradecer, né, pelo um ano de casamento, juntamente com a minha esposa, né? E foi um ano muito bom, onde a gente tem aprendido muito um com o outro, sobre companheirismo e tudo mais. Foi um ótimo ano, né? E louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, né, na nossa vida, na nossa família. Então eu estou com um coração grato, né, com a família que Deus me deu, por tudo que Ele tem feito no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, no serviço, na obra. Então Deus tem feito grandes coisas na nossa família. Também quero pedir a Deus, né, para minha banca, né, semana que vem eu saberei se estarei habilitado ou não para dirigir carro. Mas que Deus possa acalmar meu coração aí para que eu possa ficar tranquilo, né? Ali naquela prova na semana que vem, que possa dar tudo certo no que eu disse. Amém. Colocar um fiscalizador tranquilo, né? Mais alguém? Também quero agradecer. Semana passada eu completei também 23 anos de casado. E
acabei esquecendo no dia, porque foi o dia do falecimento do vereador e tal, foi muito corrido. Então eu quero agradecer ao Senhor por esses 23 anos juntos. Nós estamos completando esse ano 29 anos juntos, mas de casados 23. Eu louvo a Deus por esses anos abençoados que o Senhor tem nos proporcionado. Amém. Amém. Então vamos orar, né, neste momento. Baixe sua cabeça. Aqueles pedidos que você lembrar, né? Das pessoas enfermas, as gratidões pelos livramentos, o cuidado do Senhor na vida de cada um de nós. Pai Santo, Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós estamos na Tua Santa Presença. Ó Deus, ouve o nosso clamor, Pai, ouve a nossa petição. Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos já estão no altar do Senhor. Nós cremos que o Senhor está ouvindo, Pai, cada oração aqui esta noite. Ó Deus, aqueles pedidos que não foram expostos, ó Deus, aqueles pedidos que estão em cada coração, o Senhor está vendo também, Pai. Ó Deus, nós pedimos a Tua misericórdia sobre essa igreja, sobre cada um de nós. Ó Deus, nós colocamos os enfermos fisicamente, os enfermos espiritualmente. Visite, Senhor, cada um deles. Ó Deus, que a Tua mão de cura, a Tua mão, Senhor, de renovo possa chegar em cada lar. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor e nós te agradecemos, Pai, por todo o cuidado. Ó Deus, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Às vezes nós não paramos para agradecer, Pai, mas o Senhor tem sido tão bom para conosco. Ó Deus, obrigada, Senhor, nosso coração se enche de alegria, porque nós cremos num Deus vivo. Ó Deus, num Deus que cuida de nós até mesmo quando nós dormimos. Ó Deus, obrigada, Senhor, por cada casamento aqui. Ó Deus, obrigada, porque
Em meio a tantas tribulações, em meio às alegrias, o Senhor se faz presente. Ó Deus, independente da duração, o Senhor tem moldado cada um. Ó Deus, o Senhor tem amadurecido cada relação. Ó Deus, não deixe com que o inimigo venha afetar, Senhor. Não deixe com que o inimigo venha achar brecha nessas relações, para que ele venha querer destruir, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir, principalmente as famílias, Pai, famílias estruturadas, famílias, Senhor, que estão na tua casa para servir ao Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado médicos para cuidar daquelas pessoas enfermas, o Senhor tem colocado pessoas nas nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos retribuir, Pai, com amor, todo o cuidado das pessoas ao nosso redor. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Ó Pai, que o Senhor venha limpar o nosso coração de toda injustiça, de tudo aquilo que nós cometemos, que nos afaste do Senhor, tudo aquilo que entristece o teu coração, Pai. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nós colocamos mais uma vez todos esses pedidos que foram colocados aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chama o pastor, no momento da reflexão da palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Marcos capítulo 7, versículo 31 até o versículo 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 31 a 37, deixa sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouquinho a gente começa a leitura e vamos conversando sobre esse texto. Marcos capítulo 7. A partir do verso 31. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Nós vamos hoje para o 21º capítulo dessa série, para o 21º milagre dessa série, de cerca de 35 milagres no total, que são registrados nos evangelhos. É claro que Jesus fez muito mais milagres, mas registrados tem essa média de 33, 34 ou 35 milagres. Na quarta passada, nós entramos no Evangelho de Marcos. A gente saiu do Evangelho de Mateus, estudamos 19 milagres do Evangelho de Mateus. Saímos do Evangelho de Mateus, fomos para o de Marcos. No capítulo 1, falamos sobre o primeiro milagre que Marcos registra. E agora a gente dá um salto do capítulo 1 para o capítulo 7, porque nós não vamos repetir milagres. Se a gente ficar entre o capítulo 1 e 7, tem outros milagres relatados lá, mas são milagres repetidos. Nós já vimos em Mateus. A ideia não é essa, a ideia é fazer milagres, cada um é inédito. E aí Marcos vai registrar cerca de 18 milagres, só que a gente vai estudar bem menos que isso, porque alguns são repetidos. Muitos milagres são relatados em Mateus, nós já estudamos, outros são relatados por Lucas, a gente vai ver lá em Lucas, outros em João e assim sucessivamente. O milagre de hoje, meus irmãos, ele é um milagre exclusivo de Marcos. Mateus teve alguns milagres exclusivos que a gente só encontrava em Mateus, mas muitos milagres que são repetidos nos demais evangelhos. Esse milagre de hoje é um milagre exclusivo do Evangelho de Marcos. Nenhum outro evangelista narrou esse fato, contou essa história, somente o evangelista Marcos. Então vamos observar esse milagre e ver o que a gente pode aprender com ele. O verso 31 vai nos dizer que a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Antes do evento que nós vamos ver hoje, desse milagre, Jesus estava na região de Tiro e Sidom. Essa é aquela região que nós vimos lá em Mateus, que Jesus ele é procurado por uma mulher cirofenícia ou por uma mulher cananeia, e ela suplica a Jesus que liberte a filha dela que estava na casa dela do demônio. Essa é aquela região. Então, quando Jesus sai dessa região de Tiro e Sidom, onde ele faz o milagre na vida da mulher cananeia, ele vai descendo ali no mapa. Tiro e Sidom está lá em cima, e ele desce então para a região de Decápolis, que está um pouco aqui mais embaixo. Essa região que era composta por 10 cidades, por isso Decápolis, que é referente a 10, era um conjunto de 10 cidades. E aí Jesus vai para Decápolis. Na verdade, Jesus está retornando para Decápolis,
porque ele já esteve lá em Decápolis. Os irmãos se lembram, né, de alguma coisa relacionada a Decápolis, nós já estudamos lá atrás, né? Foi lá em Decápolis, na cidade de Gadara, que era uma das 10 cidades de Decápolis, que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem, o homem gadareno. Mas aí, o texto lá vai nos dizer que por causa todo aquele rebuliço que aconteceu, as pessoas de Gadara expulsam Jesus ali daquela região, porque eles amavam, na verdade, mais os porcos e o dinheiro do que Jesus e a sua salvação. E aí Jesus sai de Decápolis, deixa um missionário lá em Decápolis, o gadareno se torna um missionário, né? E aí Jesus está retornando agora, pessoalmente, mais uma vez, para a região de Decápolis. Não sabemos se ele foi para Gadara ou se para outra cidade, mas está ali dentro daquela mesma região, ele está retornando de volta para aquela terra. E o fato de Jesus voltar para Decápolis, embora não esteja muito explícito por que ele volta, por que ele passa por lá, né? De toda forma, isso mostra para nós a benevolência de Jesus, a graça de Jesus. Jesus está meio que dando uma segunda chance para aquela região, retornando lá novamente para aquele povo que, inclusive, o rejeitou. Então, a presença de Jesus ali é uma presença graciosa, benevolente, mostrando que Jesus, que Deus insiste no homem que rejeita, né? Não é assim? Deus insiste até mesmo naquele homem que rejeita, que diz não para ele. Deus insiste naquela cidade, naquele povo, naquela região, que fecha o seu coração. Então, esse retorno de Jesus, de certa maneira, mostra para nós que Jesus é benevolente e dá uma segunda oportunidade para aqueles que o rejeitam. E quando Jesus chega lá em Decápolis, o texto vai continuar dizendo no verso 32 o seguinte: ali algumas pessoas lhe trouxeram o homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Então, quando Jesus está ali naquela região e as pessoas descobrem que ele está, e era sempre assim, Jesus ia para o lugar até para descansar, mas o povo sabia que ele estava lá, então todo mundo ia em busca de alguma coisa, de algum milagre, de algum benefício da parte de Jesus. E as pessoas descobrem que Jesus está ali e levam um homem até Jesus com um certo problema. Qual é o problema desse homem que é levado até Jesus? Esse homem tinha dois problemas: a surdez e a dificuldade no falar. Alguns intérpretes vão dizer que essa dificuldade no falar era uma mudez. Aquele homem era surdo e mudo. Mas pela palavra grega que é usada lá, que também pode significar mudez, ela tem uma outra sugestão. Ela pode significar literalmente dificuldade no falar, dando a ideia de que aquele homem ele era gago. Então, muito provavelmente, esse homem não era surdo e mudo, ele era surdo e gago. Ele tinha uma certa dificuldade para falar. Não sabemos se era um problema congênito desde o nascimento dele, né? Ele não sabe o tempo, não sabemos se era um problema circunstancial, se por algum motivo, em algum momento da vida daquele homem ficou surdo e gago. Não sabemos, mas o fato é que ele tinha esse problema de audição e de dicção. E com certeza, meus irmãos, aquele problema trazia certas dificuldades para aquele homem, para a vida social dele, para a vida familiar, para a comunicação. Ele não podia ouvir, ele não podia se comunicar com as pessoas. Então era um transtorno, era um problema na vida daquele homem. E esse homem, com esses problemas, ele é levado até Jesus. Verso 32: ali algumas pessoas lhe trouxeram. Ou seja, é interessante nós observarmos aqui isso, o fato de aquele homem não ter ido sozinho. Alguém levou aquele homem. Sabe quando aquele aleijado é levado para a casa onde Jesus está por 4 pessoas, ele levado ali pelo telhado? Pessoas levaram aquele homem. Nesse caso aqui também, pessoas levaram aquele homem até Jesus. E aí, isso nós podemos destacar aqui, primeiro, que tinham pessoas que se importavam com aquele homem. Se era parente, se era familiar, se era amigo, não sabemos. Mas tinham pessoas que se importavam e que tinham compaixão daquele homem. De alguma maneira, tinham um sentimento pelo estado em que se encontrava aquele homem. Sabe como é conosco quando alguém se importa com a gente, né? Como quando alguém se compadece de nós, ao ponto de nos levar ao hospital, ao ponto de nos levar ao pronto-socorro, ao ponto de nos trazer para a igreja, para alguém nos ajudar? É o que as pessoas fizeram. Tiveram compaixão, se importaram com o estado dele, levaram ao pronto-socorro, levaram ao médico, Jesus, né, o curandeiro que estava ali naquela região. E nós não podemos ajudar as pessoas se nós não nos importarmos com elas e não sentirmos compaixão para com elas. É difícil, principalmente a gente ajudar uma pessoa que a gente não se importa, que a gente não tem compaixão, né?
Nós precisamos ter esse sentimento de compaixão, nós precisamos nos importar com as pessoas, porque esses sentimentos humanos que nós temos pelos outros, eles são como uma mola, são como um propulsor que nos leva a fazer o bem. Se eu me importo, se eu me compadeço de alguém, eu sou impulsionado a fazer o bem para aquela pessoa. E nós precisamos fazer isso, trazer os necessitados até o ponto de socorro, e principalmente a igreja, levar quem necessita, trazer quem necessita à igreja, porque que é o ponto de socorro, é o ponto dessas pessoas vão receber algo que elas precisam para a sua vida. Segundo, aquelas pessoas, elas criam que Jesus tinha poder para curar esse enfermo, e elas intercedem junto a Jesus em prol desse homem. Aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus, elas acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa, não levavam, né? Elas intercedem ali. O verso 32 diz o seguinte, lá no final: suplicando que lhe impusesse as mãos. Aquelas pessoas, ou seja, elas creram, assim como nós cremos. Sabe quando a gente pede oração para uma pessoa? Quer pedir oração para fulano de tal, porque a gente crê que Deus pode operar na vida daquela pessoa através do nosso pedido de oração, através da nossa intercessão, ou seja, nós nos colocamos como ponto entre a pessoa e Jesus. Nós nos colocamos como um canal de bênção na vida dessa pessoa. Então a gente pede oração por ela, a gente leva ela para a igreja. E essas pessoas fizeram a mesma coisa, elas criam no poder de Jesus e elas intercedem, elas suplicam por aquele homem. Olha, Senhor, nós trouxemos aqui para que o Senhor imponha as suas mãos sobre a vida desse pobre, surdo, gago ou surdo e mudo. Então nós fazemos isso, nós nos colocamos como intercessores das pessoas. E nós de fato precisamos fazer isso, meus irmãos. Nos colocarmos como intercessores, orarmos pelas pessoas, clamarmos junto a Jesus para que Deus opere na vida de alguém que nós sabemos que está numa situação de enfermidade ou de algum outro problema. Nós devemos orar para que Deus possa abrir os ouvidos dessa pessoa, para que Deus possa abrir os olhos, desimpedir a fala dessa pessoa, ou que Deus realize qualquer outro milagre, dependendo do contexto que a gente se encontra. Diante do problema desse homem e da súplica das pessoas, Jesus então, ele se põe a fazer algo. Jesus toma uma atitude de auxílio para com esse homem que era surdo e gago. O verso 33 e 34 vai nos mostrar aí como é que Jesus começa e desenvolve essa ação de ajuda a esse homem. Verso 33: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e colocou na língua do homem. Verso 34: então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se ou abre-se. Jesus toma a atitude de curar, de resolver, de sanar com o problema daquele homem. E é curioso aí para nós a atitude de Jesus, né? A gente olha e lê o texto aí, não tão curioso para nós a atitude. Primeiro, Jesus, ele leva aquele homem à parte. Jesus afasta aquele homem da multidão. Ele estava cercado de pessoas. Jesus retira ele um pouco da multidão. Depois, Jesus coloca o dedo nos ouvidos dele. E aí, em seguida, Jesus cospe, provavelmente no próprio dedo, e encosta ali na língua desse homem. E Jesus segue com o ritual. Jesus olha para o céu e suspira e diz: Efatá. E em todo esse ritual, para nós, parece muito estranho. De fato, é estranho, né? E talvez um pouco incompreensível. A gente olha e acha estranho e não compreende. Não está dentro da nossa realidade aqui compreender isso. E a gente pergunta: por que Jesus fez tudo isso, né? Qual foi o motivo? Para quê, né? Não era mais fácil falar: fica curado. Ele começa a fazer os rituais ali. Meus irmãos, primeiro, nós devemos entender que Jesus não tinha um método específico e engessado de realizar milagres. Jesus não realizava todos os milagres do mesmo jeito, da mesma maneira. E se você for relembrar de todos os 20 milagres que já vimos até aqui, muitos milagres tinham as suas peculiaridades, as suas particularidades. Então Jesus não era engessado, ele não tinha uma metodologia específica e única para realizar milagres. Cada milagre
milagre era realizado de uma forma diferente. Por exemplo, alguns milagres, Jesus falava algo e o milagre acontecia. Com uma palavra de poder e de autoridade, Jesus falava, declarava, e esse milagre então acontecia. Em outros casos, Jesus tocava na pessoa, ou na mão, ou encostava na pessoa, e aquela pessoa então, ela era curada, ela era restaurada. Mas tinha casos que a pessoa tocava em Jesus e era curada, né? Jesus não falava nada, não fazia nada, simplesmente a pessoa tocava, encostava em Jesus, ou cria que aquilo era possível, e então aquilo de fato acontecia. Então, em cada situação, Jesus agia de uma maneira distinta, diferente. E nessa situação, Jesus agiu assim. Ele quis agir assim, né? Por que ele agiu assim? Nem tudo está tão claro, mas nós podemos levantar aqui algumas suposições que nos ajudam a esclarecer um pouco, talvez, o porquê Jesus tem agido dessa maneira. Então, Jesus chamou o surdo, aquele gago à parte, possivelmente para que ele ficasse mais tranquilo e mais à vontade. Sair um pouco daquela agitação da multidão. Jesus retira ele, tira um pouco dos holofotes ali, para deixar talvez ele mais tranquilo e tivesse ali algo mais individual. Jesus não está tratando aquele homem como um caso, como a medicina trata. Esse é um caso, vamos estudar esse caso. Jesus trata aquele homem como um indivíduo, como um ser humano, né? E ele dá uma atenção especial direta para aquele homem, tirando ele daquela agitação, trazendo tranquilidade para ele. Jesus coloca o dedo nos ouvidos, possivelmente como forma de criar uma ponte de contato nos sentidos daquele homem. Então Jesus toca nele para que ele sentisse o toque de Jesus e aquele toque gerasse fé naquele homem. Aquele homem estava entendendo, Jesus estava me tocando, Jesus vai fazer algo por mim, que é o meu ouvido. Então Jesus cria uma ponte de conexão, uma ponte de contato com aquele homem, para que ele entendesse: Jesus vai fazer algo por mim, eu creio no que ele vai fazer. Aquele contato nos sentidos daquele homem. Jesus coloca saliva naquele homem, talvez para indicar que algo precisasse ser feito na língua dele. Assim como ele toca nos ouvidos sem saliva, ele toca na língua, possivelmente para aquele homem entender que algo iria também ser feito para ele na língua dele. Jesus levanta os olhos para o céu, isso aqui é mais fácil da gente compreender, né? Na atitude de olhar para o céu, olhar para Deus, no alto, de onde vem o poder, de onde vem a autoridade, de onde a vontade do Pai é manifestada. Na atitude de alguém que olha para Deus e que ora a Deus e que entende que é de Deus que vem todo o poder. Então ele olha para o céu reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus, e com uma atitude de oração a Deus. Quando Jesus suspira, e aí alguns estudiosos vão dizer que esse suspiro é uma atitude de sofrimento. Você suspira como você estivesse sentindo a dor e a necessidade daquele homem. Então Jesus suspira e fala: eu entendo a sua dor, eu entendo a sua dificuldade, eu estou sentindo o que você está sentindo. Ou seja, é um tipo de empatia da parte de Jesus, o ato de ele suspirar. Então, o estado daquele homem, de alguma maneira, tocou o coração de Jesus. E aí Jesus finaliza com a pronúncia da palavra efatá, que na verdade não é uma palavra mágica, né? Não é como o abracadabra, o sim-salabim. Não, isso aqui é simplesmente uma palavra aramaica. A expressão efatá é uma palavra aramaica, que inclusive era a língua materna de Jesus. Jesus falava aramaico, provavelmente falava grego também, que era a língua popular ali. Então Jesus usa a expressão efatá, que significa o quê? Abre-se. Ou abra-se. Então Jesus está declarando algo que significa, na verdade, abra-se, com o sentido de abertura para a liberdade. Então Jesus, com essa expressão, estava querendo dizer mais ou menos: olha, quebre essas amarras, que sejam abertos, né? Que esses embaraços em que você se encontra seja desfeito. Então, por mais estranho que nos pareça tudo isso, Jesus agiu assim. E mesmo que a gente não entendesse ou não entenda, para nós o mais importante não é o método, mas o que foi feito. O milagre foi feito. Aquele homem ficou curado. E o texto diz isso para nós, verso 35. Com isso, depois que Jesus faz todo esse processo, esse ritual, e não veja a palavra ritual como algo
negativo aqui, mas como algo positivo, né? Todo esse ritual feito por Jesus, verso 35 vai dizer: os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. O método do médico Jesus funcionou. Deu certo. Tanto os ouvidos daquele homem estavam tapados, impedindo de ouvir, foram abertos. Ele começou a ouvir, e também a língua dele, todo o embaraço, toda aquela dificuldade para falar, para se expressar, para se comunicar, ela foi desfeita ali. A cura foi imediata e completa. E era assim que acontecia. Os milagres de Jesus, eles eram instantâneos, né? Mesmo não estando presencialmente com o enfermo, a cura acontecia instantaneamente. Tudo que a gente viu até aqui deixa isso claro para nós. Então a cura, a operação do milagre foi instantânea e completa. Pode ser que algum médico dos nossos tempos aqui dê um diagnóstico para o paciente, um diagnóstico positivo, você foi curado. E aí daqui a pouco se descobre que na verdade essa pessoa não foi curada. O médico se equivocou. Pode ser que alguma dessas igrejas neopentecostais aí, esses pastores charlatões que recebem uma pessoa enferma na sua igreja e falam para ela: você que foi curado, em nome de Jesus você está curada. Pode ser que amanhã aquela pessoa descubra que na verdade ela não foi curada, ela foi tapeada, foi enganada, ludibriada. Pode ser que isso aconteça, mas com Jesus não há chance de esses equívocos acontecerem. Quando Jesus cura, ele cura mesmo, meus irmãos. Ele cura de verdade, ele cura instantaneamente e cura completamente. O ato de Jesus é um ato poderoso e eficaz. Esse homem foi curado, começou a ouvir e a falar corretamente. Começou a ouvir como vocês estão me ouvindo. Começou a falar como eu estou falando aqui para vocês. Jesus tem poder para curar. Ele cura aleijados, leprosos, endemoniados, surdos, mudos e gagos. Jesus tem poder para abrir. Ele abre a boca, ele abre os olhos, ele abre os ouvidos e ele abre o coração. Depois do milagre de Jesus, o verso 36 vai nos dizer o seguinte: Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Jesus está proibindo aqui a publicidade. E não é a primeira vez que Jesus faz isso. Você que tem vindo às quartas sabe que alguns outros milagres anteriores, Jesus falou: não conta para ninguém, não fala para ninguém. Jesus meio que censurava aquela publicidade. Isso aqui, meus irmãos, parece um paradoxo, né? Parece meio oposto, porque Jesus está onde? Decápolis. E quando ele libertou o gadareno dos demônios, o que ele falou para o gadareno? Vai, divulgue, volta para os seus e conta para todo mundo, né? A sua experiência, a sua transformação. Mas agora Jesus está no mesmo lugar, na mesma região, pedindo cautela. Olha, cuidado, não sai por aí falando. Não. Por que Jesus faz isso? Né? A razão que Jesus faz isso se dá pelo fato de que o ministério de Jesus nesse ponto já está caminhando para o final. Jesus está aqui já próximo da sua ida para Jerusalém para ser morto e crucificado e morto. E ele não quer antecipar isso, porque os fariseus estavam na cola dele, o povo estava na cola dele. Então poderia ser que essa publicidade viesse a antecipar essa morte, e Jesus não queria isso. Um outro motivo é porque Jesus ele não queria que as pessoas o procurassem apenas pelos seus milagres, mas porque de fato ele era. Jesus não queria ser conhecido só como um curandeiro, porque existiam muitos curandeiros naquela época, muitos curandeiros, e os curandeiros queriam ser famosos por serem curandeiros. E Jesus não queria ser famoso por ser um curandeiro, apesar de que ele era um curandeiro, no bom sentido da palavra. Mas ele não queria ser conhecido como um curandeiro que resolve os B.O. das pessoas. Ele queria ser conhecido como o Messias, o Salvador. Foi para isso que ele veio. Então o ministério de Jesus veio para a salvação. Ele cura, ele liberta também, mas isso é secundário.
secundário. O alvo do ministério de Jesus é a salvação, é a proclamação do reino de Deus. Então, essas pessoas divulgam, todo mundo agora sabe que tem um curandeiro na cidade, ou seja, meu amigo, tem que distribuir senha. Agora, mas Jesus quer salvar essas pessoas, e ele então proíbe essa multidão de divulgar. E aí, dessa mesma forma, meus irmãos, nós precisamos hoje ter muita cautela na maneira como nós divulgamos a mensagem de Jesus, porque nós conhecemos o Jesus e nós falamos sobre esse Jesus, nós proclamamos esse Jesus, e nós precisamos ter cautela com relação à maneira como nós proclamamos Jesus, como nós apresentamos Jesus ao mundo. Nós sabemos que Jesus cura até hoje, isso é fato, ninguém duvida disso, só os ateus, né? Mas nós somos crentes, não duvida disso. Nós sabemos que Jesus cura, mas o carro-chefe da nossa proclamação, da nossa divulgação como outdoors, né? Ali na Presidente Vargas, tem vários outdoors. Então, a nossa proclamação como outdoors de Jesus não é sobre os seus milagres. Venha para a minha igreja, venha para cá, porque Jesus vai curar você, né? Jesus vai prosperar você. Não, o carro-chefe da nossa proclamação é: venha, porque Jesus salva você. Ele é o Messias. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele cura você, mas isso é consequência, isso é secundário. Venha para Jesus, o Messias Salvador. E quando a gente faz dessa forma, quando a gente é cauteloso na proclamação do Evangelho, nós, meus irmãos, nós contribuímos para que as pessoas não tenham uma visão distorcida de Jesus, como tem nas demais igrejas neopentecostais. Quando eu proclamo da maneira certa, divulgo da maneira certa, eu contribuo para que as pessoas tenham uma visão certa e não distorcida. Eu contribuo para que as pessoas não tenham uma visão consumista de Jesus e da igreja, porque hoje as pessoas estão tendo uma visão consumista. Jesus é um produto e eu consumo Jesus, eu consumo a igreja porque eles têm algo a me oferecer, mas quando eu tenho isso, eu não preciso mais. No domingo pela manhã aqui, o irmão Fernando trouxe um vídeo, uma mensagem, e o Douglas Gonçalves na mensagem disse que a igreja não é um hospital como nós pensamos, porque o hospital, as pessoas quando ficam boas, elas vão para casa. A igreja não é hospital, a igreja é família. A igreja é família. Então nós não podemos olhar para a igreja como hospital, porque a igreja, se a gente está na igreja como hospital, as pessoas vêm atrás de uma cura, atrás de um produto, e quando elas são atendidas, elas vão embora para casa, feliz da vida. A igreja fica vazia. Mas se enxergarmos a igreja como uma família, as pessoas vêm e elas vão permanecer. Então nós precisamos, meus irmãos, divulgar uma mensagem coerente com o que Jesus é, sobre a sua salvação, não apenas como seus atos de cura. As pessoas precisam vir com a visão de que elas necessitam urgentemente de um Salvador, mais do que de um curandeiro. Para finalizar, o texto vai encerrar dizendo o seguinte: grande estilo, de uma forma que nós já conhecemos também, porque já é repetitivo essa maneira, essa reação das pessoas. O versículo 37 vai dizer: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Mais uma vez, conforme nós já vimos em outras narrativas de milagres, o povo reage de maneira: olha, eu estou maravilhado. As pessoas ficam maravilhadas, meus irmãos, perplexas, admiradas. Elas reconheciam e diziam que o que Jesus fazia, ele fazia muito bem. Houve um reconhecimento e houve um declarar com a boca: olha, tudo que ele faz muito bem. Reconhecimento a Jesus. De fato, tudo que o Messias faz é muito bom, ele faz muito bem. Tudo que Jesus fez, está fazendo hoje, vai fazer, é muito bom. E quando eles mencionam aqui que esse Jesus até os surdos ele faz ouvir, até os mudos ele faz falar, essa ação de recuperar a audição dos surdos era um sinal da era messiânica. A vinda do Messias traria consigo alguns sinais, e o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 35, verso 5 assim: então se abrirão os olhos dos cegos,
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aí Isaías complementa no verso 6. E a língua dos mudos cantará. Isaías estava dizendo há cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, que quando Jesus viesse, quando o Messias viesse, os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos seriam desimpedidos, né? E os mudos, os gagos, cantariam e gritariam de alegria. As pessoas de Decápolis viram, meus irmãos, o cumprimento das palavras do profeta Isaías no ministério terreno de Jesus. Elas viram isso, em especial na vida desse homem. Concluindo, o que muitas pessoas daquele tempo viram, nós também vemos e presenciamos hoje no nosso tempo. Ainda hoje o Senhor está abrindo olhos, ouvidos e dando voz às pessoas. Não apenas no sentido físico, porque Ele faz isso, mas sobretudo no sentido espiritual. Os olhos, meus irmãos, de muitas pessoas têm sido abertos no nosso tempo. Os nossos olhos foram abertos nesse tempo, então nós, juntamente com muitas pessoas, olhamos e enxergamos Jesus e os atos poderosos de Jesus, porque os nossos olhos foram abertos, porque as pessoas tiveram os olhos abertos. Então, nesse tempo, nós estamos vendo o Espírito Santo abrir os olhos das pessoas. Ele abriu os nossos olhos da forma que nós enxergamos o Jesus tal como Ele é. Os nossos ouvidos, meus irmãos, e os ouvidos de muitos têm sido desimpedidos no nosso tempo, de tal maneira que nós, juntamente com essas pessoas, ouvimos a mensagem de Jesus, porque os nossos ouvidos foram desimpedidos, e nós ouvimos e cremos e nos achegamos a Jesus, e fomos salvos, e fomos transformados, e hoje falamos desse Jesus. A nossa língua e a língua de muitas pessoas têm sido despregadas, desimpedidas, desmontadas, para cantarmos e contarmos daquilo que temos visto e ouvido. Nossa língua agora pode cantar sobre Jesus, pode cantar e contar sobre Jesus. Cantar e contar. Proclamem aos povos, lembra da mensagem do domingo atrasado? Proclamem aos povos a sua salvação. Então, uma vez tendo os nossos olhos sido abertos, nossos ouvidos impedidos, a nossa língua agora pode contar e cantar sobre Jesus. E mais, a nossa língua pode fazer o que essas pessoas estavam fazendo, declarando que tudo que Jesus faz, Ele faz bem. Bem, vamos orar? Deus soberano, louvamos por essa palavra que é do Senhor e que dia após dia nos ensina, nos mostra como o Senhor foi e ainda é maravilhoso, como o Senhor fez e ainda faz milagres, a maneira como o Senhor atuou e ainda atua em nosso meio. Deus bendito, que diante dessa palavra nós possamos ser gratos a Ti pelo que nós experimentamos hoje com relação à nossa visão, os nossos ouvidos e a nossa língua, Jesus. Que nós possamos continuar aprendendo de Ti, do Senhor, e que esses ensinos possam tornar-se atitudes práticas no nosso dia a dia, para a glória do Senhor. Que as maravilhas que nós enxergamos no Senhor possam também ser divulgadas, que outras pessoas possam se chegar a essa igreja e se maravilharem com o Jesus que nós vivemos e pregamos aqui. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar para a segunda Carolina. Amém. Nós teremos amanhã culto de oração? Momento de oração? Será? Sexta-feira. Sexta-feira. Avisou domingo. Eu acredito que terá, mas... Ele avisou domingo. Avisou? Então tá. Sexta-feira às 8 horas teremos um momento de oração aqui, para vocês que estiverem dispostos, e disponíveis, venham colocar seus motivos de oração. Domingo pela manhã é IBD e domingo à noite nós nos vemos aqui na casa do Senhor às 19 horas, mais uma vez cultuando ao Senhor, colocando as nossas vidas à disposição dele. Vamos nos colocar em pé e vamos recitar o nosso versículo, que hoje não tem na projeção, é possível que seja não decorado.